Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, um espaço totalmente dedicado a você, telespectador e telespectadora, que tenha dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito de família e sucessões, que é o programa de hoje, e a gente está recebendo aqui a doutora Luciane Faraco, mas também em outras áreas, como o direito tributário, o direito comercial e o direito previdenciário. Portanto, se você tem uma dúvida ou questionamento em qualquer uma dessas áreas, muito fácil. Você pode enviar um WhatsApp para o nosso número 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Luciane. Muito obrigada. Vamos então para a primeira questão enviada por uma telespectadora que optou por não se identificar, tá certo? Ela faz o relato e traz a sua dúvida, né? Como é realizada a divisão do processo trabalhista? A divisão do valor a ser recebido é em partes iguais? E aí ela cita, né, um exemplo. Herdeiros, 3 filhos e uma companheira. Bom, nessa hipótese dela, ela está considerando, dá para ver que ela considera que o companheiro faleceu, né? Então, esse valor das parcelas das verbas trabalhistas, primeiro a gente tem que ver a origem, né? O período que isso compreende, se é o período em que ela estava com ele, pressupõe que ela participa. Então, ela tem direito à meação e o restante é dividido entre os 3 herdeiros. Desculpa, doutora, a meação, para eu que sou leigo, é a metade É a metade dela. Daí ela não está por um direito sucessório, mas por um direito que decorre da união estável. Tá certo. Né? Isso também estou pressupondo que a união estável está reconhecida. Então, ela vai ter Precisa direito... estar reconhecida a união estável ou Ela precisa estar reconhecida com testemunhas? ou no processo, tanto por escritura pública, como até não haver uma controvérsia entre ela e os herdeiros, né? Tá Às vezes, no certo. próprio processo de inventário se reconhece, uma vez que não tenha litígio, né? E que os herdeiros também reconhecem e não tem problema quanto ao período do início da vigência até o óbito, no caso. Então, nesse caso, ela teria direito à meação, a gente tem que também ver a origem das verbas, né? Porque se as verbas são indenizatórias, que é, por exemplo, como dano moral, acidente de trabalho, aí é diferente. Mas no caso de não ser de remuneração mesmo, ela tem o direito à meação, sendo de um período em que ele trabalhou e estava junto com ela. Com ela. Mas uma outra dúvida que não está explícita aqui no questionamento da nossa telespectadora, mas essa divisão, ela acontece a partir da abertura do inventário. Como é que é feito isso? Quem abre o inventário, como é que estabelece essa etapa? Essa divisão, assim, o direito sucessório a gente recebe, os herdeiros, né, recebe a partir do óbito, assim, é uma ficção, né? Mas, obviamente, para fazer a transferência para eles tem que ter um processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, né? Então, eles comunicam o juízo dessa ação trabalhista, né, para esse valor vir para o processo de inventário. E ali fazer a divisão, então, retirando a meação dela, se for o caso, e partilhando o restante entre os herdeiros. Perfeito. O nosso telespectador Paulo envia o seu questionamento e relata: estou em uma união estável há 3 anos, mas não fizemos nenhum contrato. Não houve registro dessa união, sublinha o Paulo aqui. Gostaria de saber como fica a questão do regime de bens. Bom, a união estável, ela é um fato, né? Então, às vezes, é normal, às vezes, as pessoas estarem vivendo em união estável e não fazer uma escritura de união estável, nenhum contrato, nada. Sim. Nesse período, o que acontece? O regime de bens que vai incidir é o mesmo de quando as pessoas casam e não fazem um pacto antinupcial. Né? Esse regime é o da comunhão parcial de bens, que a gente chama. Nesse regime, se comunicam, ou seja, vão ser divididos entre os companheiros ou entre os cônjuges os bens que foram adquiridos onerosamente nesse período da união ou do casamento. Ou seja, que teve emprego de valor, né? Não coisas recebidas como doação ou herança. E se essa união estável, se ela não está formalizada, a comprovação é via
estou lhe perguntando, sei que a gente já tocou Claro. nesse tema, mas como a nossa audiência ela muda, né, também de telespectador e telespectadora, essa união estável, ela não estando formalizada, ela pode ser comprovada via testemunhas? Como é que é feito isso, doutora? Se a união estável não está comprovada, acho que ele fala, né? Eles não fizeram escritura de união estável, nada. Pode-se buscar uma ação, então, para reconhecer essa união estável e nesse processo, nessa ação, pode-se provar a união, tanto por testemunhas como por documentos, uma prova, várias provas documentais, assim, as contas, por exemplo, de luz, de água, conta conjunta. Uma coisa que é muito comum são aquelas declarações em clube social para a pessoa fazer parte, né? Sim, para usufruir. Para usufruir, né? Como dependente ou como cônjuge ou companheiro, então faz aquela declaração. Aí pode usar todos os meios de prova, não só a prova testemunhal. Perfeito. A nossa telespectadora Amanda traz também o seu relato e pede orientação. Vivo uma união estável há 15 anos. Eu e meu companheiro adquirimos uns poucos bens. Agora ele está querendo vender uma casa que compramos juntos, mas não estou concordando com isso. Ele precisa da minha assinatura para vender o imóvel? Pergunta a Amanda, né? Ou ainda, né? A casa, ela informa, tá? A casa está apenas no nome dele. Como fica a situação, doutora? Essa situação é delicada, né? Porque, diferentemente do casamento, a união estável, como ela pode ser informal, as pessoas não existe uma alteração também do estado civil, né? Que seja público. Então, a pessoa vai se qualificar e pode se qualificar como solteira, e acredito que foi o caso dele, né? Ou divorciado, não sei, mas não aparece no registro o nome ou a figura dela. Então, partindo desse pressuposto e ele omitindo a questão de haver união estável, ele pode, de repente, sozinho ir lá e fazer a venda do bem, né? Então, no caso deles não estarem juntos, esse bem não está no nome dela, ter sido adquirido durante a união, ou seja, ela ter direito a esse bem, o que eu aconselho é que ela procure imediatamente um advogado, até para isso e constar na escritura, na matrícula do imóvel e ele não poder fazer a venda sem a assinatura dela. Tá, então, a senhora já deu uma orientação, mas uma adicional seria, numa situação como essa, ou seja, a companheira ou companheiro vão comprar o bem junto, a senhora recomendaria que eles já, na compra, fizesse a escritura no nome de ambos. Sim, eu aconselharia isso. Para evitar esse tipo de situação. Isso, até porque a gente tem uma situação, por exemplo, até mesmo quando casado, né? Às vezes as pessoas estão casadas e acontece, não seria o certo e nem o comum, mas de só qualificar como casado e não colocar o nome do cônjuge na escritura ou na matrícula, né? Mas consta o estado civil casado, né? Sim. O problema é que, então, assim, obviamente, se for vender, vai se ter a cautela de pedir a assinatura, a concordância do cônjuge. Mas no caso da união estável, como ela não muda o estado civil, pode acontecer de o comprador não saber, nem o tabelião, nem o registrador, e passar sem essa concordância. Sem essa concordância, tá certo. O nosso telespectador Nelson envia seu questionamento, mas antes de fazer, né, trazer a questão para a doutora Luciane nos esclarecer, eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil você assistir novamente o programa de hoje, os programas anteriores, nos temas do direito que eu citei aqui na abertura, como? Indo no YouTube, no canal do YouTube, no canal da TVE, e lá estará o programa de hoje, os programas anteriores, e você poderá assistir no momento adequado, assiste uma parte, faz um intervalo, vai tomar seu cafezinho, volta e assiste de novo. É muito, muito, muito fácil. Vamos para a pergunta do nosso telespectador Nelson. Ele relata: só agora minha mãe me contou quem era o meu pai. Fui atrás dele e descobri que faleceu há mais de 15 anos. Ainda é possível pedir o reconhecimento póstumo de paternidade? Pergunta o Nelson. Pergunta mais ainda: é um processo demorado? Mais ainda outra questão, doutora Luciane. E como fica, repetindo, a questão da herança sendo comprovada a paternidade? Então, são 3 questionamentos, quer dizer, o Nelson traz o relato, né, que ele só soube quem era o pai agora, né, que faleceu há 15 anos, estou repetindo só para contextualizar de novo, que são 3 perguntas, né?
Se é possível fazer o reconhecimento póstumo da paternidade, demora? Como é que fica a questão da herança? Bom, vamos ver se eu me perder, me lembra as perguntas. Mas sim, ele pode buscar o reconhecimento da paternidade pós-mortem, não tem problema nenhum, isso é uma ação de Estado, então ele pode a qualquer momento. Com relação ao tempo da ação, é complicado, né? Eu nunca gosto de falar de tempo da ação, porque às vezes a gente imagina que vai ser alguma coisa séria e acaba não sendo. Tem prazos que não dependem do advogado, nem da parte, tem a questão do juiz, tem a questão do cartório, tem a questão de perícia, né? Tem que ver como é que seria essa prova da paternidade, se daqui a pouco tem que ter um exame de DNA, se tem que ter uma exumação de corpo, enfim. Pode ser bem complexo e talvez até demorado, né? Mas ele pode sim buscar esse reconhecimento. Agora, ele referiu que eu acho que o suposto pai faleceu há 15 anos, né? Com relação à busca da herança, é uma ação que a gente chama de petição de herança, mas ela tem um prazo fixado, né? Que é de 10 anos. Então, ele consegue reconhecer, até porque, senão imagina a instabilidade, né? Tu faz um inventário, uma partilha, e daqui a pouco surge um filho ou surge outro, né? E os bens já estão partilhados, então ela tem uma limitação. Mas a busca do reconhecimento da paternidade não tem uma limitação de tempo. Se a gente fosse fazer uma análise mais resumida, a senhora foi muito clara, né? Mas assim, a possibilidade de ele ter chance da herança é pequena? É pequena. Precisa, então, portanto... eu diria até que ele não tem razão do tempo, né, que ele fala em 15 anos. Até porque eu também, ao ele citar, né, o tempo de 15 anos, eu fiquei pensando, a comprovação do DNA teria que ser através de uma coleta, né, de alguma informação biológica, né, ou seja, do falecido, ou seja, de familiares. Então, realmente não é muito complexo, a senhora recomenda, então, que ele procure uma assistência jurídica para poder ter um encaminhamento. Isso aí. Vamos então, antes do intervalo, para a pergunta de um telespectador que optou por não se identificar. Não tenho filhos e minha mãe já faleceu. Apenas o meu pai está vivo. Ele foi um pai completamente ausente, sendo que o vi apenas 2 vezes em toda a minha vida. Tem como ele não receber nada da herança, já que nunca foi pai de fato? Bom, a gente tem agora, né, acho que muito se fala na questão do abandono afetivo, que é o caso dele, pelo que parece, né? Então, a gente até teve um caso bem comentado de uma pessoa que fez uma prova prévia, né? Deixou uma prova antes de morrer de que tinha uma situação de abandono, né? Porque a gente tem 2 casos previstos assim para a pessoa não receber a herança, quem tem direito, né, os herdeiros necessários, que são sempre os ascendentes ou os descendentes. Nesse caso dele, o herdeiro necessário dele é o pai, que é o ascendente, né? Então são 2 casos, que é a indignidade e a deserdação. A indignidade, ela tem hipóteses previstas e fixadas em lei. A deserdação, ela é um pouco mais flexível, né? Ele pode, obviamente, até por testamento ou justificar uma causa de por que ele não quer destinar a herança que obrigatoriamente iria para o pai dele, em razão até deste abandono. E até deixar uma prova também, né? Pré-feita com relação a essa situação de abandono, mas hoje ele tem como buscar esses meios, né? A gente tem um reconhecimento ainda jurisprudencial, mas a gente caminha muito para esse tipo de reconhecimento, né? Perfeito. O Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e nós já voltamos aqui tratando do direito de família e sucessões, recebendo a doutora Luciane Faraco. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. No programa de hoje estamos tratando do direito de família e sucessões, recebendo aqui a doutora Luciane Faraco, que está respondendo às dúvidas e questionamentos enviadas para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou então
foram enviadas para o nosso e-mail, consumidorimpauta@tve.com.br. Esses mesmos 2 canais você também pode enviar as suas dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito previdenciário, do direito imobiliário e do direito comercial. A próxima questão, doutora Luciane, foi enviada pela nossa telespectadora Sofia e ela também traz o seu relato e os seus questionamentos. Estou separada não formalmente do meu marido. Ainda não fizemos a partilha de bens e eu continuo morando no apartamento que compramos juntos. Agora ele apareceu com uma novidade, que eu tenho que pagar aluguel. Ele pode fazer isso? Pergunta a Sofia. E ela relata, completando, não temos filhos. Essa questão que ela complementa de não ter filhos é bem importante. Por quê? Porque se existe um entendimento que quando tem filhos e a parte ficou morando com os filhos, esse uso exclusivo do imóvel não implicaria pagamento de aluguel, né? Ele é incorporado à questão do abrigo dos filhos, da assistência dos filhos, mas no caso dela não tem. Então, ele pode sim vir a buscar uma remuneração, né? Uma fixação de uma indenização ou de um aluguel pelo uso comum, mas não é uma forma automática, né? Ele tem que buscar uma ação, porque até pelo que ela diz, né, não houve partilha, então se reconhece ainda que esse bem ele está em mancomunhão. Né? Ele está tu não tem uma divisão de qual percentual de quem sobre o bem, né? Então, mas ele pode buscar isso, não de forma automática, mas pode. Não está na pergunta da nossa telespectadora Sofia, mas como uma hipótese, se compraram juntos e ainda não há, né, a formalização, né, da separação, o valor de aluguel, ele pode cobrar um valor de mercado ou, em tese, seria metade do valor do mercado, já que compraram juntos? Não, ele cobraria metade. A metade. Porque metade do imóvel pressupõe que é dela. Que é dela. Metade nós estamos pressupondo, né? Sim. Porque eles podem até... Tem várias questões, tem um regime de bens, pode ter comprado em proporção diferente, né? Sim. Aí então, tem que analisar o caso. Né? Mas em tese, sim. Sim, se compraram juntos... Se compraram juntos e ela tem direito à metade, ele pagaria o equivalente à metade de um aluguel, considerando o valor de mercado. Perfeito. A nossa telespectadora Manuela diz o seguinte: não tenho o menor convívio com a minha mãe biológica. Ela desapareceu quando eu tinha 5 meses de idade. Posso tirar o nome dela da minha certidão de nascimento e colocar o da minha mãe afetiva? Aquela que realmente me criou? Pergunta a Manuela. Também nessa pergunta a gente tem 2 situações, né? Ela pode, até pelo abandono afetivo, pedir a exclusão do nome materno do registro dela. E para a inclusão dessa mãe socioafetiva, né, que ela diz que criou ela tem que fazer um reconhecimento até de maternidade socioafetiva, o que é tranquilo, até se as 2 partes reconhecem, podem fazer no tabelionato, e daí pedir a inclusão do nome da mãe socioafetiva. Sim, nesse caso, então, a mãe que criou a Manuela e a Manuela tem que ir no cartório e fazer esse procedimento. E é simples, doutora? É simples. É simples. E aí, ao mesmo tempo, ato contínuo, ela pode pedir a exclusão? Pode pedir a exclusão, mas ela tem que daí fazer numa... Via judicial? Ela vai... Não é ir no cartório? Estou pressupondo daí a situação, mas sim. Tá. O nosso telespectador Cássio também envia a sua questão. Eu e minha esposa estávamos no processo de divórcio e ela acabou falecendo agora. Como fica a situação? O processo segue? Olha, o processo segue, existe entendimento que sim, que ele segue, ele pode ser concluído, né? Desde que a gente tem que ver o estágio, né? A fase em que o processo estava, mas o divórcio pode ser decretado, principalmente se já constou no processo manifestação inequívoca das partes de que queriam o divórcio, né? Que pode ser ação consensual, ou seja, os 2 entraram requerendo, né? Ou mesmo não ser consensual, ser litigioso, mas já ter manifestação da parte, no caso que faleceu, dizendo que concordava. Então, o divórcio pode ser decretado mesmo depois do falecimento de uma das partes. A única questão que eu já trago é que, se tiver partilha de bens,
para efetivar essa partilha, entra no processo, vai ter reflexo no processo de inventário do ex-cônjuge que faleceu, Sim. né? E tem que ter a participação, então, dos sucessores, né? Dos herdeiros dele. Também teriam que estar Daí inclusos no... Exatamente. Daí o processo vai ser, da partilha vai ser desse sobrevivente com o espólio, né? Com os sucessores daquele que faleceu. E são etapas distintas, doutor. Ou seja, primeiro termina a formalização, né, do divórcio e depois abre um processo de inventário? Ou pode ser feitos paralelamente? Não, pode entrar com uma ação de divórcio e partilha de bens conjunto, né? Então, primeiro se decreta o divórcio, depois se passa a partilha de bens. Pode-se entrar só com a ação do divórcio e as partes relegarem, por consenso ou não, a partilha de bens para um outro momento e para um outro processo. Mas, independentemente disso, o que eu quero deixar claro é que a fase de partilha de bens, seja ela... estando ela no processo de inventário ou não, ela vai ser com a participação dos herdeiros e sim tem que saber, assim, o espólio, por exemplo, ele é representado por um inventariante. Então, se já houve a abertura do processo de inventário, vem-se habilitar o inventariante. Se não houve abertura do inventário, tem que chamar todos os herdeiros da parte que morreu e essa parte que estava se divorciando, como ela quer levar ao fim a partilha de bens, ela mesma ela tem interesse para abrir um inventário. Vê que a situação é cheia de... Sim, são variáveis... São nuances, Inúmeras variáveis. A telespectadora que enviou a questão que eu coloco agora aqui para a doutora Luciane, optou por não se identificar e diz: meu ex-marido disse que vai entrar na justiça para suspender a minha pensão. Diz que agora estou trabalhando, que posso me sustentar. Na verdade, não é um trabalho fixo, diz a telespectadora. Desenvolvo atividades esporádicas em feiras e exposições, o que não acontece com frequência. Corro o risco de realmente perder a minha pensão alimentícia? Pergunta a telespectadora. Bom, a pensão que ela recebe, ela pode estar fixada de duas formas, né? Ou com uma forma sem prazo a terminar, ou seja, ela vai vigorar até quando ela tiver necessidade, né? E isso, o fato de ela estar tendo uma renda atividade extra, não implica imediatamente ou automaticamente que ela vai perder esse direito ao pensionamento. Tem que ver realmente qual é a frequência disso, se isso é suficiente para a sobrevivência dela, né? Se não é, ele pode até implicar uma redução, talvez, no valor, mas não a perda do valor. E outra situação que tem que se considerar é se, quando ela teve esses alimentos fixados, se eles foram por um período fixo, né? Se eles foram temporários, né? Ou de 2 anos, que é um prazo, assim, razoável, considerando uma situação que ela vai se inserir no mercado de trabalho, que ela é apta ao trabalho, que ela tem formação. Aí depende muito da particularidade, mas não é automático. O que eu posso dizer para ela é que não é automático e não quer dizer que o fato de ela estar com alguma atividade esporádica, extra, ou mesmo que fosse contínua, né, que ela perderia esse direito até se não for o que ela recebe com essas atividades, seja esporádica ou permanente, suficiente para a sobrevivência dela. Ela não trouxe a informação aqui, mas vou colocá-la e também uma outra adicional. Primeiro, ela não relata se tem filhos, né? Tendo filhos, não tem como tirar a pensão, né? É que tendo filhos, no caso, eu entendi que a pensão é para ela, né? É, para ela, assim, ela não relata. Tem que ter uma distinção, porque pode também a pessoa ter filhos e ter pensão fixada para os filhos e para ela. Tá. Pode a pessoa não ter filhos e ter pensão fixada só para ela, e pode a pessoa ter filhos e ter pensão fixada só para os filhos e não para ela, vai depender da situação dela, né? Tá certo. E essa redução, quer dizer, ela relata aqui que o marido disse que não vai pagar mais porque ela está trabalhando. Mas ele disse, ele tem que fazer isso de maneira formal, legal, né? Tem que entrar em juízo para dizer que não vai pagar mais, é isso? Sim, para dizer que não vai pagar mais, por exemplo, no caso de ela realmente não precisar mais da pensão e ele dizer, olha, está evidente, eu tenho prova que tu não precisa mais, ele entra com uma ação de exoneração, né? Ele vai se exonerar do encargo. E no caso de ele dizer assim, olha, tu não precisa mais do tanto que eu estou te dando, porque tu tem alguma renda, aí ele entra com uma ação de revisão, né, para reduzir o valor dos honorários. A nossa telespectadora Sandra
envia uma pergunta que eu acho que talvez daria quase um programa inteiro, mas a gente está quase finalizando aqui, vamos tentar, né, cooperar com ela aqui, respondendo, doutora Luciane. Hoje em dia, vale mais casar ou ter união estável? Olha, realmente essa pergunta dá um programa inteiro, né? E eu vou manifestar aqui até uma opinião pessoal, né? Primeiro, eu não acho que é de hoje em dia, eu acho que sempre o casamento é uma via mais segura. Porque tu tem uma formalização, tu tem uma data de início, né? E de fim. E a união estável, ela pode ser informal, então pode ter algum conflito com relação a essa data de início. Perfeito. Muito obrigado, doutora Luciane Faraco, pelas suas contribuições. Consumidor em Pauta fica por aqui e aguardamos todos vocês na próxima edição. Até lá!